Algumas das pessoas hoje em dia, não todas, não estou aqui generalizando, mas algumas delas se mostram muito solidárias, são muito generosas, pessoas bondosas, mas nós vemos que muitas dessas pessoas, na prática, quando se fala em termo de ajudar, não ajudam a ninguém. Essa é a realidade. O que eu quero dizer com isso aqui para você é que pessoas que têm um coração bom, que gosta e ama ajudar o próximo, o seu semelhante, ajuda sem medir esforços. Mas, infelizmente, até mesmo no meio evangélico, no meio cristão, tem pessoas que não gostam de ajudar. Elas estão lá em cima do púlpito, estão lá pregando lá na tribuna, que nós devemos amar, que nós devemos ajudar, devemos chegar junto do próximo. Queridos, eu falo isso de experiência própria, vivida e convivida, pois quem me conhece sabe, eu tenho um projeto que se chama PVA, Projeto Vidas Alimentadas. Se você pesquisar no YouTube e colocar lá PVA, Projeto Vidas Alimentadas, você vai ver que os meus vídeos vão estar lá. Só que esse projeto está parado, porque devido a condições. Não porque agora veio a pandemia, mas já está com mais de anos que está parado, porque quando eu fazia esse trabalho, eu tirava do meu próprio bolso. Todos os domingos, aqui na cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, ao qual eu moro, nós estávamos ali na praça, em frente à Catedral de Santa Luzia, uma igreja católica. E todos os domingos nós estávamos ali levando o alimento material e o alimento espiritual. Um dia era cachorro-quente, um dia era torrada, um dia era pão com ovo, um dia era cuscuz com carne, enfim, sempre tinha um cardápio variado. Nós levávamos ali a palavra de Deus, lia, orava, quando terminava nós íamos nos alimentar. Todos nós, eu juntamente com minha esposa e alguns 2, 3 a 4 irmãos que iam ali também nos ajudar. E tem outra, pessoas que não eram crentes, que não eram evangélicas, porque o povo tem uma ilusão de dizer que os crentes são bons, os crentes ajudam. Não se engane, viu? Não se engane, porque lembro-me uma vez que, além do projeto PVA ir para as ruas, alimentar os moradores de ruas, que lá nessa praça, lá em frente à catedral, aqui no centro da cidade de Mossoró, juntava muitos moradores de rua. E nos domingos eles não têm onde comer, não têm onde pedir dinheiro, lavar um para-brisa de um carro, enfim. Mas o que me chamava mais atenção era a coisa que eu via, que eu presenciava, que quando aquelas pessoas saíam da igreja, da missa, acabava lá de fazer seu oratório, enfim, sei lá, eu não conheço muito bem. E eu via que alguns dos moradores de rua que pastoravam ali os carros deles, chegava para pedir uma moeda. E tão somente a pessoa entrava rapidamente no carro, fechava a porta e não dava nem 25 centavos para aquela pobre alma se alimentar. Muitos gostam de julgar, de dizer que todos os moradores de ruas são vagabundos, são isso, são aquilo, vão trabalhar. Eu digo isso porque já pessoas me disseram, pessoas bem próximas de mim, tomaram conhecimento do meu PVA, que eu ajudava os moradores de rua, que alimentava. Aí ele lá falando, dizendo, para morador de rua aqui, eu tenho eu tenho cacete. Uma pessoa que vive dentro da igreja católica e que tem uma atitude dessa de dizer ou de fazer que tem peia, que tem cacete para um morador de rua. Essas pessoas que vivem na rua já vivem apanhando tanto da vida, são pessoas tão sofridas. Mas se você não amar, você não está de acordo com a palavra de Deus, porque Jesus Cristo mandou nós amar. Não mandou nós escolher a quem amar. Essa é a realidade, seja ela dura, nua e crua. E voltando aqui para o PVA, em termos de evangélicos, de dizer que ajuda e tal, não, irmãos, porque eu tirava do meu próprio bolso. Inventei de criar um grupo no WhatsApp para pedir ajuda. Algumas pessoas me ajudaram sim, não todas. Mas teve dias que dizia, eu não tenho, hoje não tenho, tudo bem. Que ninguém é obrigado a contribuir, ninguém é obrigado a ajudar. Mas querem ser tão solidárias, né? São pessoas que são tão devotas. Enfim, lembro-me uma certa vez que numa empresa que eu trabalhava, para você ver até que ponto chega o ser humano que se diz evangélico, que se diz crente. Trabalhava numa empresa com um certo irmão à noite e ao amanhecer o dia, eu falei para ele, já tomava conhecimento do meu projeto, PVA,
E além de nós ajudar os moradores de ruas, nós também ajudava famílias carentes, as famílias que precisavam de alimento. Ajudei muitas famílias. Quem me conhece sabe, quem está assistindo esse vídeo no momento, vai ver que eu estou falando a verdade. Não quero ser melhor do que ninguém. Eu não sou o melhor e nem tampouco o pior. Mas o Espírito Santo de Deus que habita em mim é quem faz a diferença. Eu não sou lá esse santo todo com aquela orelha na cabeça. Não, não sou. Mas também não sou nem um cão pintado que muitos acham ou desejam que eu seja. Então cheguei para essa pessoa, para esse irmão e disse, contei a situação, que tinha uma família que estava precisando, estava passando fome. Perguntei se ele poderia me dar uma ajuda. Rapaz, esse irmão fez uma choradeira tão grande para poder ajudar que eu cacei moeda no bolso para dar a ele, porque eu me compadeci com a situação dele. Você está entendendo como é a situação da coisa? Mas fala que deve ajudar, que deve contribuir, que vamos, essas coisas todas. Agora o que me chama a atenção é que dentro dos templos de pedra, lá no sistema religioso dos homens, eles querem que nós contribua com esse tal dízimo falso em dinheiro, onde que minha Bíblia fala que dízimo sempre foi alimentos. Enfim, não vamos tocar nesse assunto, mas conheço pessoas, amigo meu, que é dizimista fielmente, mas ele não sai de uma bicicleta. Porque dizem, né, que se você contribuir, der o dízimo, você vai ser abençoado. Irmãos, amigos, eu, você, nós somos abençoados, não é porque dá um tal dízimo em dinheiro lá dentro. Tudo bem, ofertar uma coisa, você oferta de bom grado, de coração. Agora, você, eu, nós, somos abençoados não porque pagamos esse dízimo, e sim porque trabalhamos. Porque quando Deus ele vê suor no seu rosto, ele derrama poder. Deus ajuda e abençoa quem trabalha. Então vamos cumprir também o que está escrito lá em Mateus, capítulo de número 25. Eu vou ler para você aqui alguns versículos sobre o que eu falei aqui do PVA, Projeto Vidas Alimentadas. Mateus 25, a partir do versículo de número 35, diz assim: Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: Em verdade vos digo que, quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, amados, o que nós vemos aqui é que, se você ver, observar e ler atentamente essa palavra, esse texto, esse capítulo de Mateus 25, você vai observar que Jesus estava falando ali, nos primeiros versículos, para os que fizeram. Logo mais à frente, nos contextos, você vai ver que Jesus falou também para os que não fizeram. Então ele vai dizer: Afastai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. E aqueles que fizeram, ele vai dizer: Vinde, bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que vos tenho preparado. Isso falou ele, Jesus, para os que fizeram. Muitos são solidários, muitos têm fé, muitos querem ser muito generosos, mas na hora de ajudar, na hora da prática, não ajudam ninguém. E se tratando lá dentro do templo, quando você está precisando de uma ajuda, um dinheiro para pagar uma conta, um papel de luz, um papel de água, um valor simbólico de R$50, por exemplo, eu digo de experiência própria. Não são todas as igrejas, mas são a maioria. Isso, para poder tirar aquela quantia para te ajudar, vai falar com o tesoureiro, a tesoureira, secretário, o faxineiro, vai falar com o para poder chegar até a pessoa que você vai poder ser beneficiado. É um processo. De que adianta você ser dizimista fielmente, anualmente, a vida toda, e não sair de uma bicicleta, permanecer como está? E só quem prospera, só quem progride, você já sabe quem é, né? Amados, não estou aqui generalizando, não são todas as igrejas, mas, em termos de ajuda, falando de um modo geral, tem pessoas que se prendem, segura, fica amarrado para não poder ajudar. Mas enfim, muitos dos que me ajudavam no PVA, no Projeto Vidas Alimentadas, não eram evangélicos, e sim pessoas católicas. Algumas, porque tem umas que também não ajudam, não quer saber, como já falei, citei de caso de pessoas que chegaram para mim e disse que maltratava um morador de rua. Então, seja solidário, seja bondoso, ajude se for preciso. Porque quando você
planta algo de bom, você vai colher algo de bom. A Bíblia, ela é bem clara quando diz que tudo que o homem plantar aqui nessa terra, ele vai colher. A terra é boa, a terra é fértil. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Ajuda o seu próximo, ajuda o seu semelhante. Seja bondoso, seja caridoso. Não se prenda, coloque a fé em seu coração, a fé em Jesus Cristo, porque quem ajuda será ajudado. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias ou muitos anos o achará. Ajude sabendo, entendendo e crendo que a recompensa vem não de quem você ajudou, mas sim vem da parte de Deus. No tempo certo, a vitória virá para mim, para você, para nós. Na minha, na sua, na nossa vida. Para você que não me conhece, eu sou o irmão Everton Melo, aqui do canal Sincero e Verdadeiro. Seja muito bem-vindo aqui no meu canal. E já peço que você se inscreva aqui no canal, ative as notificações, deixe também o seu comentário e o seu like, porque é muito importante. E que o Senhor abençoe mais e mais você e toda a sua família. Fica com Deus, fica na paz.